tempo de voltar atrás. A verdade, irmão, é que quando um novo desafio surge, é muito comum, quando a gente está diante de algo que a gente só consegue vencer através de uma intervenção sobrenatural, é muito comum a gente aceitar como uma possibilidade voltar para a nossa zona de graça natural. Guarda isso, irmão. Quando um novo desafio surge, em que você só consegue vencê-lo de forma sobrenatural, é muito convidativo a gente abrir mão dessa dependência sobrenatural e a gente voltar para a nossa zona de graça natural. Talvez um dos exemplos mais conhecidos a respeito disso é o exemplo de Pedro. Pedro recebe uma palavra de Jesus, ele é convidado por Jesus, ele caminha com Jesus, ele recebe a liberdade para estar perto de Jesus, ele tem intimidade, ele tem confiança, ele tem uma palavra, ele recebe uma promessa, ele foi preparado, ele foi empoderado. E aí quando começa a mudar o cenário, quando Jesus é crucificado, quando as coisas parecem que estão fugindo do controle ou do que ele esperava, Pedro, ele tira a expectativa do sobrenatural e ele volta a fazer aquilo que ele tinha como zona de graça natural. Pedro olha para aquilo que está acontecendo e fala: quer saber? Eu vou voltar a fazer o que eu sempre soube fazer. Pedro volta a pescar. E eu estou falando isso porque tem pessoas que em algum momento começaram a construir com Deus os sonhos de Deus, mas quando algumas coisas pareceram sair do seu controle, você começou a aceitar como possibilidade voltar a construir os seus sonhos. E o problema, irmão, é que a gente aprende a ser bom em algumas coisas. Você está vendo que coisas estão acontecendo, você pode estar achando que isso é uma aprovação de Deus, mas eu quero te lembrar, irmão, que aquilo que é bom não se compara com aquilo que só Deus poderia te dar. Pedro poderia voltar a fazer uma companhia de pesca, Pedro poderia sem dúvida se tornar um grande businessman, alguém de grande sucesso financeiro. Pedro poderia ter enriquecido, mas por mais que ele pudesse entrar na história dos grandes empreendedores daquela época, ele não entraria na história daqueles que fizeram parte da construção da igreja primitiva. É você que escolhe em qual livro o seu nome vai estar. É você que escolhe em qual parte da história Deus vai inserir a tua família. É você que escolhe de que forma a história vai lembrar de você. Aquele que teve sucesso naquilo que escolheu fazer, ou aquele que teve sucesso naquilo que Deus chamou para fazer. Sabe, irmão, eu acredito que se eu tivesse me dedicado a alguns outros projetos, eu poderia até ter sucesso neles. Mas se Deus me desse a oportunidade de ver o sucesso que eu teria sozinho comparado com aquilo que Deus me chamou para fazer, eu teria a mesma convicção que Paulo teve quando chega num nível de maturidade da sua jornada, em que ele diz: comparado àquilo que eu sonhava e aquilo que Deus tem me dado a graça de viver, de vivenciar, eu considero tudo aquilo como esterco. A gente compara aquilo que sonhou viver com aquilo que Deus preparou para nós, irmão. É impossível você sonhar algo para tua casa, para tua família, para o teu chamado, que supere aquilo que Deus já sonhou para sua casa, para o seu chamado e para sua família. E é por isso que eu quero compartilhar que não é tempo de voltar atrás, porque é muito convidativo a gente abrir mão do sobrenatural e voltar a se agarrar naquilo que a gente tem uma aptidão natural. André, isso é o que eu sei fazer. Eu consigo fazer desse jeito, eu consigo funcionar desse jeito. Irmão, Deus te chamou para estar numa estação que só a dependência dEle te leva até o próximo nível, até a margem do rio, até o outro lugar que Ele preparou para você. E eu estou falando isso com a propriedade de quem está vivendo desafios também. Eu estou em meio a cenários que só o sobrenatural de Deus pode me fazer passar. E é muito convidativo a gente pensar: quer saber, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, eu vou voltar a funcionar do jeito que eu funcionava. Mas aquela estação não existe mais, irmão. Deus está te dando novas armas para um novo tempo. Deus te dá novos sonhos para uma nova estação. E é por isso que aquilo que funcionava no passado não funciona mais. Deus está te levando para um lugar novo, em que a dependência nele é tudo que vai te fazer continuar caminhando. Não é tempo de voltar para trás. Não dá para ser chamado de apóstolo pelo próprio Cristo e voltar a sonhar em ser um pescador. Não dá para ser chamado por Deus para construir uma família e voltar a sonhar a ter uma vida de solteiro. A gente transicionou, irmão. Uma vez que a gente viu aquilo que Deus preparou para o nosso futuro, a gente não consegue mais se sentir saciado com aquilo que a gente viveu no nosso passado. É engraçado porque quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu vivia uma vida completamente diferente da que eu vivo hoje. Mas eu achava que estava tudo bem.
Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, eu achava que eu tinha controle sobre as minhas decisões. E a verdade é que quando eu comecei a mergulhar em Deus e fui experimentando novas coisas em Deus, eu fui vendo que não tem nada melhor do que o que eu estava vivendo naquele tempo. E eu achei que aquilo era plenitude. Eu lembro que com 5 anos de caminhada com Deus, eu falei, uau, eu estou vivendo a plenitude. 5 anos depois eu falei, não, a plenitude é agora. 5 anos depois é onde eu estou vivendo. Eu cheguei a pensar alguns momentos, Deus, eu acho que essa é a plenitude. Mas a grande verdade, irmão, é que se a gente não parar ou retroceder, Deus vai sempre nos surpreender com algo que só Ele poderia nos dar. E é por isso que eu quero encorajar você. Tá difícil, tá com medo, você tem enfrentado desafios, gigantes têm tentado amedrontar você, afrontar você, irmão, não importa, não é tempo de voltar atrás. Você pode declarar isso comigo? Diga, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. O salmista em Salmo 103, ele diz, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? O salmista está ministrando para a sua própria alma. Ele está dizendo, ei, lembra do que o Senhor já fez por você, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Talvez essa palavra seja para você nessa noite, irmão. Você precisa ministrar para você a respeito daquilo que Deus já disse para você. Eu preciso em alguns momentos falar, ei André, lembra do que o Senhor te falou, lembra da palavra que Ele te deu, lembra da visão que Ele te mostrou, lembra dos lugares que Ele te prometeu. A gente precisa ministrar sobre a nossa alma para que ela se aquiete em momentos em que ela quer assumir o controle da nossa história. Bill Johnson tem uma frase que eu amo, ele diz que a nossa mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Nossa mente precisa estar cativa aos pensamentos de Jesus, mas quando a gente começa a deixar os nossos sentimentos e pensamentos tomarem as rédeas da nossa história, a gente começa a fazer conta, irmão. Aquilo que Deus te chamou para viver, a conta não fecha. Aquilo que Deus te chamou para se tornar, a conta não fecha. E eu gosto de falar sobre isso. No RH dos céus, quando o meu nome chegou lá, se eu fosse o responsável pelo RH, eu não teria aprovado para viver o que Deus tem me chamado para viver. Quando Deus te fez uma promessa, não é porque Ele olhou para você e falou, uau, esse cara é extraordinário, esse cara tem tudo que precisa. Na verdade, eu preciso desse cara para a minha obra. Eu vou chamar para ele me ajudar a construir algo. Não, irmão, a dinâmica é completamente diferente. Deus viu você e justamente por você não ter o que precisava para viver o que Ele queria, Ele confiou a você a oportunidade de experimentar algo que só Deus poderia fazer. Deus, Ele tem prazer de revelar sua glória através dos improváveis, porque fica claro que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. A palavra chega ao ponto de nos comparar como vasos de barro que carregam um tesouro. A gente não pode esquecer, irmão, que aquilo que a gente carrega é poderoso, mas a gente não pode esquecer que nós somos frágeis. O que nos torna especiais é aquilo que a gente carrega. Eu estava numa reunião de empresários essa semana e enquanto eu me arrumava para ir para lá, eu senti muito forte para compartilhar com eles sobre sonhos. E um dos personagens bíblicos que mais fala comigo é José. Você já deve ter me ouvido falar sobre ele milhares de vezes. Mas tem um ponto na história de José que sempre me chama a atenção. A mesma coisa que deu acesso às suas perseguições foi a mesma linguagem que também deu acesso aos seus milagres. Guarda isso, irmão. Aquilo que tornou José cativo também foi o que tornou José livre. Os seus irmãos ficaram incomodados com o seu sonho e por isso o venderam. Um dia, a revelação de um sonho fez com que ele fosse lembrado. Irmão, guarda isso. A mesma matéria que Deus usa para o seu milagre é nesse mesmo lugar que você vai ser testado, esticado, provado. José foi vendido por causa dos sonhos que carregava. José foi odiado por causa dos sonhos que carregava. José se tornou cativo por causa dos sonhos que carregava. José foi feito escravo por causa dos sonhos que carregava. Mas um dia, José foi lembrado por causa dos sonhos que carregava. José foi honrado por causa dos sonhos que carregava. Você percebe, irmão, que José se torna uma figura
secundária. Na verdade, a história dele só está na história porque os sonhos de Deus fizeram parte da história dele. Você só ouve falar de José porque José ouviu falar dos sonhos de Deus. Você só ouve falar de Noé porque Noé ouviu a respeito de um sonho de Deus. Você só ouve falar de Davi porque Davi entendeu o sonho de Deus. Você só ouve falar de Pedro porque Pedro entendeu o chamado de Deus. Você só ouve falar de Abraão porque Abraão aceitou um convite de Deus. Irmão, guarda isso, todos esses homens só entraram na história porque ouviram algo de Deus. Abraão ouviu um convite e falou: eu aceito, eu vou. Davi recebeu uma visão e ele disse: eu vou esperar até que se cumprir 18 anos entre a promessa e o cumprimento dela. Pedro recebeu um convite: se você largar tudo e me seguir, eu vou te tornar um pescador de homens. Mesmo depois de ter esquecido, quando Jesus lembrou para ele da promessa, ele não hesitou, irmão. A Bíblia diz que ele coloca as roupas, ele se lança no mar, ele vai mergulhando, correndo até Jesus. Guarda isso, irmão. O que vai te dar acesso a viver o próximo nível, o que vai te dar acesso a viver algo extraordinário, sobrenatural, impensável, inimaginável, é você ter acesso àquilo que Deus já falou a seu respeito. Eu preciso saber como os céus me chamam, e depois que eu tiver esse entendimento, eu preciso caminhar à altura dessa identidade. Como os céus me chamam? Será que os céus me chamam de avivalista, construtor, empreendedor? Será que os céus me chamam de flecha? Qual é a forma como Deus olha para mim? O que Ele vê? O que Ele colocou em mim? Como Ele espera que eu me mova? O que Ele me deu como graça, como talento, como dom, como chamado? Quais são as páginas do meu livro que Ele escreveu? Porque a Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Qual é a história que Deus já contou nos céus a meu respeito? Quando eu entendo isso, quando eu acesso isso, eu preciso caminhar à altura da identidade que eu tenho. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso desistir. André, você está dizendo que você nunca teve vontade? Não, eu estou dizendo que eu não posso. Eu não estou dizendo que em alguns momentos a gente não pensa nisso. Eu não estou dizendo que em alguns momentos isso não parece convidativo. Os caminhos da desistência eles sempre se apresentam como sendo facilitadores. É um caminho mais fácil. Mas a grande verdade, irmão, é que Deus não te chamou para viver o que é fácil. Deus te chamou para viver aquilo que Ele já disse a seu respeito. Já existe uma história nos céus contada a seu respeito. Você crê nisso? Você recebe isso? Então a gente olha para José. O que tornou José cativo? O sonho. O que tornou José um governador? O sonho. Então pega essa chave, irmão. Pega essa chave. Se você se alegra quando houve uma promessa que Deus te fez, não reclame quando essa promessa te levar a lugares de provação também. Porque se José tivesse abortado o sonho que carregava para não se tornar mais escravo, ele não teria experimentado o governo. Se Davi abrisse mão da unção de rei que recebeu para não ter que ficar mais fugindo de Saul nos desertos, ele também não experimentaria a glória de Deus se cumprindo quando assumiu o reinado. Você percebe? Toda promessa carrega consigo os processos, toda promessa carrega consigo os desafios. Mas eles não são um problema à parte da promessa, eles são um preparo para você sustentar o peso da promessa. Davi não teria sido o que foi se não tivesse sido perseguido como foi. Abraão não teria se tornado o pai da fé como foi se não tivesse se lançado no desconhecido. Por que ele é chamado pai da fé? Porque foi para onde não sabia, porque fez aquilo que não sabia como seria. Ele simplesmente se moveu, ouviu e se moveu. Não questionou, não duvidou, não reclamou. Ele simplesmente ouviu, confiou e se moveu. É esse o convite da fé. Eu não vou ter todas as respostas, nem tudo vai fazer sentido, a minha conta nem sempre vai fechar, mas se eu escolhi andar pelo sobrenatural, eu preciso parar de cobrar para Deus que Ele me dê respostas que fazem sentido de forma natural. Deus, desculpa, eu acho que você se equivocou de alguma forma, porque eu estou fazendo conta aqui e o que eu estou vivendo não parece com o que você prometeu.
Eu estou fazendo conta aqui e é impossível chegar a esse lugar que você me mostrou através dos números. Eu estou vendo aqui, ó, só se eu pegar esse lado, eu fico imaginando a gente tentando dizer para Deus que não faz sentido. Deus não te chamou, irmão, para viver segundo aquilo que faz sentido. Não faz sentido eu estar onde estou, pregar o que eu prego, viver o que eu vivo, e é por isso que é Deus quem está fazendo, irmão. Não faz sentido. Milagres não são coisas que fazem sentido. Na verdade, todo milagre é algo que um dia parecia impossível, até que Deus tornou real. A mulher do fluxo de sangue, o toque nas vestes de alguém, fazer com que cessasse uma hemorragia que durava anos, vamos ser sinceros, não faz sentido. Jesus chamou um morto para fora e esse morto ouvir o que ele falou e vir andando não faz sentido. Ao terceiro dia, alguém que já estava sepultado, voltar da morte, liberar a vida e acender os céus, não faz sentido. Homens reunidos, esperando que viesse dos céus uma porção de poder sobrenatural, vamos ser sinceros, não faz sentido. Mas o problema é que a gente está esperando que Deus cumpra milagres que não fazem sentido através de caminhos que fazem sentido. Já parou pra pensar nisso? Eu quero viver algo que é louco, mas eu quero que Deus faça de um jeito simples. Eu quero viver algo que é grande, mas eu quero que Deus faça de um jeito fácil. Eu quero viver algo que é impossível, mas eu quero que Deus faça através de caminhos possíveis. Isso é paradoxal. Você quer viver o impossível? Deus vai te levar por caminhos impossíveis. Você quer viver algo grande? Deus vai te levar para uma atmosfera em que o ar é rarefeito, irmão. Todo alpinista sabe a glória que é chegar no topo, mas também sabe o desafio que é chegar até lá. O ar é rarefeito, aquele lugar é para poucos, muitos desistem no meio do caminho, muitos não conseguem chegar lá. Por quê? Porque aquilo que Deus confiou a poucos, poucos conseguem viver. A quem muito é dado, muito é cobrado. Para pensar. Eu quero viver algo extraordinário, mas eu quero que Deus me leve até lá de forma ordinária, comum, simples. Eu quero andar com Jesus sobre as águas, mas tem que ser num dia em que o mar está calmo. Eu quero ver Deus cumprir as promessas, mas eu não quero enfrentar os processos. Irmão, isso é paradoxal. Os processos de Deus não são o tempo que Deus precisa para gerar o que prometeu. São o tempo que Deus está te dando para se preparar para receber o que Ele prometeu. Eu gosto de falar sobre isso porque, para mim, de verdade, se você for olhar a gestação de alguns animais, você vai ver que vários animais são gerados, mamíferos inclusive, com muito menos tempo do que o ser humano. Tem animais que são gerados com, 3 meses, 2 meses. Eu não sou muito bom em veterinária, mas eu sei que existem vários animais gerados com muito menos tempo do que o ser humano. E eu tenho uma tese para isso, não é uma doutrina, ok? É só um pensamento, é algo pessoal. Se Deus fez tudo que existe em 6 dias, você acha de verdade que Ele não poderia ter limitado a gestação de uma criança talvez em 3 meses? Uma mulher poderia engravidar e 2 meses depois o bebê poderia estar do lado de fora, poderia ter nascido, ser gerado. Eu acredito, irmão, que a gestação de uma criança é a expressão de um processo de Deus para a gente viver uma promessa de Deus. Porque o tempo em que o bebê está sendo gerado, o ambiente que vai receber o bebê do lado de fora está sendo gerado também. É o tempo que Deus dá para os pais se prepararem para se tornarem pais, para a família se preparar para receber mais uma criança, para o ambiente começar a gerar expectativa em relação àquilo que vai daqui a alguns dias estar no seu colo, irmão. Todo o processo de Deus é um tempo de Deus para você se preparar para receber a vontade de Deus. Você começa a ficar mais paternal, você começa a ficar mais quebrantado, você começa a ver coisas de uma perspectiva que antes você não via. Você começa a achar bonitinho, irmão, roupas de criança. Antes você passava pela galeria lá das roupas de criança, pelo departamento infantil, você nem se ligava. Agora você já está falando, amor, olha que bonitinho aquele body ali. A gente podia pegar um desses também para o Benício, para a Ceci. Amor, olha que bonitinho aquele negocinho. Irmão, Deus está tornando você pai enquanto o seu filho está sendo gerado. É a mesma dinâmica que Deus utiliza para os milagres. Deus está tornando você digno de receber aquilo que Ele quer confiar a você. Kezinha pregou algo na quinta-feira tão poderoso. O tempo da minha promessa vai ser maior do que o tempo do meu processo. A gente olha para Davi.
Se eu não me engano, 18 anos entre a unção que recebeu como rei até assumir o reinado. Governou por 40. Esperou 18, governou por 40. Agora o que eu vou te falar é ainda mais assustador. Deus não fez com ele só o dobro do tempo em que ele se preparou. O que Deus fez com ele foi muito além do tempo em que ele esteve aqui. Porque toda promessa que Deus te faz, quando Ele cumpre, Ele não cumpre só de um tempo material, mas Deus gera frutos que vão ecoar na eternidade. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá em Israel um reinado como o reinado de Davi. Irmão, ele se preparou por 18, governou em terra por 40, mas até hoje a bandeira de Israel carrega o símbolo do seu reinado. A gente olha para Jesus, 30 anos se preparando para viver 3. André, eu acho que essa conta sua não fechou, porque Jesus se preparou mais do que viveu. Não, irmão, ele se preparou 30, ele manifestou por 3, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos. Então depois de algum tempo ascendeu os céus e governa de geração em geração, pelos séculos e séculos. O governo é eterno, a promessa se cumpre para sempre. Você consegue entender que da perspectiva dos céus, quando a gente olha segundo a perspectiva de Deus, 30 anos de preparo não são nada para um governo que dura para sempre. 18 anos de espera não são nada para um reinado que ecoa para sempre. 40 anos andando no deserto não é nada para uma herança e uma terra prometida que foi confiada para sempre. E é por isso que eu tenho que em alguns momentos parar e falar: André, fica tranquilo. 15 anos, 20 anos, 10 anos, não é nada para aquilo que Deus está te chamando para construir com Ele para sempre. Vai durar para sempre, irmão. São frutos que ecoam na eternidade. Vai além do que a nossa mente natural consegue discernir. A gente não consegue ter dimensão daquilo que está sendo gerado por fé. Não tem a ver só com a provisão financeira para pagar o boleto do dia. Não tem a ver com uma cura física que vai curar o meu corpo, que tem uma validade de alguns anos. Não tem a ver só com uma manifestação de Deus gerando algo natural, porque aquilo que é natural passa, mas aquilo que é eterno dura para sempre. A Bíblia diz que quando aquilo que é corruptível for revestido daquilo que é incorruptível, quando aquilo que é perecível for revestido daquilo que dura para sempre, irmão, quando aquilo que é natural for constrangido por aquilo que é eterno, tudo aquilo que a gente morreu para conquistar, a gente vai ver que não tem valor nenhum para aquilo que Deus de fato está nos chamando para construir. Você está comigo? Não é tempo de voltar atrás, irmão. A sua família não é algo que Deus te deu para alguns anos. A tua família é algo que Deus te confiou para sempre. Os teus filhos são flechas que vão chegar a lugares que você não chegou. Eles vão construir um legado através de promessas que Deus te deu. Deus deu promessas para Davi, Ele manteve elas através de Salomão. Irmão, a Bíblia fala a respeito de um Deus geracional, de geração em geração. As promessas de Deus são cumpridas de geração em geração. A glória de Deus se revela. Eu creio que tem coisas que eu estou vivendo hoje que são frutos de promessas que Deus fez para os meus pais ou para os pais da Kezinha. Benício, Cecília e Chloe vão viver daqui a alguns anos promessas que Deus começou na nossa casa. Os meus netos vão experimentar de um derramar que Deus vai começar nos meus filhos. E é por isso que eu não posso parar, irmão. Porque não tem a ver com alguns anos. Deus não está chamando você para construir algo que vai durar meses. Deus está te chamando para construir uma história com Ele que vai durar para sempre. Você pode dizer amém? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Você recebe isso? A verdade, irmão, eu aprendi isso do jeito mais difícil. É que aquilo que a gente realmente acredita sobre Deus fica evidente nas provações. Anota isso, medita nisso. O que eu realmente acredito sobre Deus fica evidente nas provações. Às vezes a gente tem tanta fé para algumas coisas, mas tem gente que tem fé para cura quando a doença é na casa do outro, mas começa a questionar a sua própria fé quando a doença é na sua própria casa. Tem gente que sempre tem uma palavra de ânimo para o outro, mas nem sempre consegue ter a mesma palavra de ânimo para si quando o problema é consigo. Irmão, guarda isso. A fé que crê no sobrenatural, ela precisa ser usada para coisas que são impossíveis.
Se você não está usando a sua fé para algo impossível, você não está usando a sua fé. Às vezes a gente está animado, com expectativas, às vezes a gente está empolgado, motivado, mas isso não é fé. Empolgação não é fé, ela passa. Motivação não é fé, ela passa. Ânimo não é fé, ele passa. O que é fé? Fé é crer no inacreditável, fé é enxergar o invisível, fé é se mover por algo que não faz sentido para mim, mas faz sentido para Deus. Deus, eu não estou entendendo o porquê, para onde, mas se você me disse para andar, eu vou andar. Se você não me disse para parar, eu não vou parar. Só pare quando Ele disser para parar, irmão. Deus te chamou para viver algo, Deus não mudou de ideia, então não pare se Ele não te pediu para parar. Tem muita gente que me pergunta, e eu estou quase finalizando, eu tenho mais 5 minutos, e eu queria muito que você não se distraísse. Essa palavra pode mudar a tua história, além daquilo que você está entendendo. A palavra tem poder, não pelo seu entendimento só, mas pela vida que está sendo liberada através dela. Você está abrindo teu coração para a palavra da fé, então tem fé sendo gerada dentro de você. Você está abrindo a sua casa para ouvir Deus falar, então Deus está se movendo em você. Vai muito além, irmão, da eloquência de um sermão. Existe poder de Deus liberado através da palavra de Deus. Você crê nisso? Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus e deixa eu liberar algo sobre você. Pai, eu declaro em nome de Jesus a sua vida fluindo em nós, além das palavras que a gente consegue ouvir nessa noite. Nós cremos que existe um poder sobrenatural na concordância. Nós cremos que existe um poder sobrenatural que o Senhor nos confiou pelo teu nome. Nós cremos, Jesus, que há poder na tua palavra. Por isso nós declaramos em nome de Jesus essa palavra nessa noite, gerando vida, gerando renovo, gerando alegria, gerando bom ânimo. Essa palavra levantando pessoas que estavam pensando em desistir, essa palavra empoderando pessoas que estavam com medo de avançar, essa palavra, Jesus, abrindo o mar para algumas famílias passarem. Eu oro por empresários que têm enfrentado talvez o pior momento da sua empresa. Eu oro por pessoas que têm enfrentado crise financeira, pessoas que têm se encontrado no momento em que dispensas estão vazias, contas não estão fechando. Pai, nós declaramos em nome de Jesus: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso o Senhor prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Deus, nós cremos que toda palavra que um dia saiu da sua boca já é uma realidade nos céus. Nós cremos, Jesus, que cada palavra que o Senhor liberou sobre nós vai se cumprir no seu tempo perfeito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Pai, bom ânimo vindo sobre cada pessoa conectada agora. Bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça a luz dele brilhar sobre você e sobre os seus caminhos. Que não haja dúvida, que não haja medo, que não haja hesitação. Eu declaro em nome de Jesus, Deus guiando você, Deus guardando você, Deus empoderando você. Nós declaramos em nome de Jesus exércitos contrários que têm vindo contra a tua casa, batendo em retirada. Armas que forjaram contra você, elas não prosperarão. Seus inimigos te procurarão e eles não te encontrarão. Eles correrão atrás de você e eles não te alcançarão. O Senhor blindando a tua casa, o Senhor protegendo os teus filhos, o Senhor guiando os teus passos, o Senhor sendo o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Essa é a nossa oração, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus bom ânimo sobre a tua casa. Nós declaramos em nome de Jesus a alegria do Senhor vindo sobre você. Nós declaramos em nome de Jesus uma semana leve começando, Deus guardando você e liberando sobre você de segunda até o próximo domingo, uma semana de mover sobrenatural. Se você crê nisso, declare com autoridade, diga: Pai, eu declaro para os céus ouvirem, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: não é tempo de voltar atrás. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Não é tempo de voltar atrás. 2 Coríntios 12, Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Não é tempo de voltar atrás, irmão. Não é tempo de olhar para o lado. Não é tempo de desistir. Salmos 3:3 diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. O Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. A grande verdade é que a questão, irmão, não é quanto tempo demora. A
questão é quanto tempo dura. Teu processo pode durar alguns anos, mas a sua promessa vai durar para sempre. O teu desafio pode durar alguns anos, mas o seu milagre vai durar para sempre. Você crê nisso? Então feche teus olhos em nome de Jesus. A gente vai finalizar esse culto. Pai, nós declaramos em nome de Jesus cadeias sendo quebradas, Jesus. Nós declaramos correntes sendo desfeitas. Nós declaramos um bálsamo vindo sobre cada família conectada agora. Tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, Pai, todo medo saindo agora de cena. A paz que excede todo entendimento vindo sobre cada um de nós. Jesus, renova-nos nessa noite, aviva-nos, liberta-nos, faz algo novo, Jesus, faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, vem como vento impetuoso, muda coisas de lugar, move cenários, muda ambiente. Jesus, vem como uma brisa suave para aqueles que estão machucados. Eu sei que tem pessoas feridas com a igreja, pessoas feridas com os processos, pessoas feridas por causa dos gigantes, das batalhas, dos desafios. Eu te peço em nome de Jesus, vem como uma brisa suave, traz refrigério sobre todo cansaço, traz refrigério sobre toda angústia, traz refrigério sobre toda dor. Deus, eu oro por pessoas que têm enfrentado períodos de luto. Eu oro para que a tua alegria invada essa casa. Eu oro em nome de Jesus por pessoas que têm enfrentado momentos difíceis, pessoas que estão em leitos de hospitais, pessoas que precisam de um toque sobrenatural. Nós declaramos a vida de Deus sobre você, a vida de Deus sobre os seus, a vida de Deus guardando você, guardando a tua entrada e a tua saída, guardando você aonde você for. O Senhor guiando os teus passos, dando ordem aos seus anjos para que você sequer tropece em pedra alguma. Nós declaramos em nome de Jesus a alegria do Senhor envolvendo você.